do que sinto por você. É um tamanho de paixão que nem sei dizer. É um tamanho de paixão que nem sei dizer. Já estou apaixonado por você. Bom dia aí todo mundo. Para iniciar, 8h08. Bruninha aí assistindo a primeira aula de física. Bem-vinda, Bruninha. E bom dia para todo mundo aí, viu? Ó, já colocamos aqui para gravar nossa aula. Sexta-feira. Amanhã, dia de descanso, não é? E dia de colocar as atividades em dias, lá no Classroom, tá bom? Pode dar bobeira, não. Na aula passada, a gente trabalhou o quê? Força de atrito, não é? A gente vai ver, estudar agora, situações de forças onde se aplicam também a força de atrito, tá bom? A gente vai trabalhar com máquinas e objetos onde forças são aplicadas. Que, no caso, serão forças em planos inclinados e polias, tá bom? Polias ou rodanas, que são essas ferramentas aqui, ó. E para que é que elas servem? A gente vai compreender isso ao longo de nossas aulas, tá bom? Todo mundo aí pegando caderno e caneta para fazer as anotações. Qualquer coisa, vai tirando print aí da tela, tá bom? Bora iniciar. Galerinha tá acordando tarde, né? Só temos, por enquanto, 13 alunos. Beleza. Ó, a gente pode ter situações de forças sendo aplicadas em planos diferentes, tá bom? Ou, no caso, também sem planos. A gente pode ter uma força aplicada, como, por exemplo, em um objeto caindo em direção ao solo. Esse tipo de movimento a gente chama de queda livre. E a força descrita em queda livre, ela é igual ao quê? A força peso, a força gravitacional, tá bom? E essa força peso, ela é igual a F, ou P, né? Como a gente vinha definindo antes, P igual a massa do objeto que está caindo, vezes a gravidade, vezes a aceleração da gravidade. E essa força, ela é sempre direcionada para onde? Para baixo, não é? No caso, nessa direção aqui, na direção vertical, apontando no sentido para baixo, tá bom? A gente também pode ter forças aplicadas em um plano horizontal, que era o que a gente vinha estudando nas aulas passadas. Como, por exemplo, esse bloco aqui, ó, que está em repouso, está paradinho, tá bom? Sobre uma superfície. Mesmo ele estando em repouso, a gente sabe que existem forças atuando aí, mesmo ele estando parado. E que forças são essas, Luca? Que forças são essas, Samilo? Pedro Arthur? Emily Gabriela? E aí, gente? A força peso, isso, Jéssica. A força peso que age para baixo, tá bom? E contrária a ela, a gente tem o quê? A força normal, beleza? Como o corpo está em repouso, significa dizer que essas forças estão em equilíbrio. Elas estão se anulando. Quando a gente tem duas forças em equilíbrio se anulando,
significa dizer que a força resultante é igual a zero, tá bom? No caso, a gente tem a força-peso igual a m vezes a aceleração da gravidade também, e a força resultante será a soma dessas duas forças, que elas têm que dar zero. Por que zero? Porque elas são iguais e opostas. Digamos aqui que o valor da força-peso é de 10 newtons. Se a força-peso é 10 newtons, e eu falei que esse sistema está em equilíbrio, ele está em repouso, e as forças estão se anulando, se a força-peso vale 10, a normal vai valer quanto? Para elas terem que se anular. Essa pergunta foi para vocês. E aí? Menos 10, tá bom? Tem que ser 10 negativo. Por que negativo? Porque elas estão em sentidos opostos, sentidos contrários aí. Por isso que elas se anulam. Como está em repouso, a aceleração nesse bloquinho é zero, porque ele não está em movimento, tá bom? Ok, a gente falou da situação em queda livre e de uma em um plano horizontal. E foram situações que a gente já viu nas aulas passadas. Agora, a gente vai estudar planos inclinados, como, por exemplo, uma rampa. Quando um carro sobe uma rampa, quando ele desce também deslizando, quando um objeto em cima de alguma rampa, de um plano que seja inclinado, tá bom? Que é isso pretinho aqui, ó, é um plano inclinado, a gente vai compreender como atuam as forças e como é o movimento em um plano que seja inclinado. Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui, sempre em um plano inclinado, a gente vai ter um ângulo, tá bom? Esse ângulo se refere entre a superfície, beleza? Horizontal aqui, e o plano de inclinação dessa rampa. Ele pode ter um ângulo pequeno. Se ele tiver um ângulo pequeno, a gente vai ter uma rampa não tanto inclinada. Agora, se esse ângulo aumenta, se ele aumenta, eu vou aumentando aqui a inclinação, tá bom? Ok. E a gente tem diversas forças que podem atuar nesse plano. Como, por exemplo, eu falei para vocês que a força-peso, ela está sempre apontando para onde? Para o centro, tá bom? Para o centro gravitacional. No caso, ela sempre é na vertical. Beleza. Só que, como ela é na vertical, a gente traça aqui, ó, um plano, tá bom? Que é essa cruzinha aqui, ó, que está traçada. Esse plano é o plano XY, das coordenadas, onde aqui na horizontal, nessa parte inclinada, vai ser X, e onde nessa parte vertical, tá bom? Junto ao plano, junto à superfície que está inclinada, é o Y. E essa força-peso, a gente vai decompor ela, ou seja, a gente vai estudar ela em duas partes. Eu vou dividir ela em F, em Px, que é a força X, tá bom? No caso que vai estar na horizontal. E em Y, vai ser essa força na coordenada Y. E oposta ao plano, oposta à superfície, como vocês já sabem, e apontando sempre saindo da superfície, a gente tem a força normal que está em verdinho aqui, tá bom? Ela vai ser sempre saindo perpendicular à superfície, como está aqui, como está nessa outra descrição, tá bom? Ok, e essas daqui são as equaçõezinhas que a gente vai conhecer ao longo da aula. Beleza. Sempre que a gente tiver
alguma situação de força sendo aplicada a algum objeto, a algum corpo, para encontrar todas as forças, a gente tem que fazer o que a gente chama de diagrama de forças. E o que é o diagrama de forças? O diagrama de forças são o desenho que a gente faz no objeto, tá bom? Demonstrando para onde está apontada essas forças. Como a gente tem aqui. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Sim, não? Nem que é meio sim, meio não. Sim, né? Ótimo. Então, bora lá. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui ó, uma rampa, um plano inclinado, tá bom? Ó. Nesse plano inclinado, eu tenho um ângulo, não é? Ó? E esse ângulo é muito importante para a gente resolver esses problemas assim, tá bom? A gente tem um ângulo de inclinação, tem um bloco aqui, certamente, dependendo de como é o atrito, esse bloco vai deslizar ou não, tá bom? Se eu tiver um atrito, pouco atrito que permite o deslocamento desse bloco, ele vai o quê? Ele vai descer. Já se eu tiver muito atrito, tá bom? Se eu tiver um valor considerável para o atrito, esse atrito ele pode o quê? Ele pode impedir que esse bloquinho ele deslize. E aqui eu já desenhei para vocês o diagrama de força, que aponta para onde cada força está sendo aplicada. Se esse bloco está sobre uma superfície, ele exerce uma força peso, tá bom? Que é essa daqui que está em preto, tá bom? Uma força peso que é sempre na vertical, ó, perceba, na vertical, direcionada para o solo, direcionada para o centro da Terra, tá bom? Como eu falei para vocês, essa força peso, a gente tem que decompor ela. E no caso a gente chama de decomposição da força peso. A gente vai estudar ela no eixo X, que está na horizontal, ó. Na horizontal, junto com o plano inclinado. E isso a gente chama de PX. E também na vertical, que será o PY. A soma dessas duas forças, Px e Py, elas dão o mesmo valor de P, do peso, tá bom? É importante vocês se ligarem nisso. Ok. Digamos que esse bloco está descendo, ele está em movimento. Contrário a esse movimento, eu vou ter que força. Eu coloquei só um F aqui. Que tipo de força é essa? E aí? Qual é a força que é sempre contrária ao movimento? Que a gente viu na aula passada. Inércia não. Uma força contrária ao movimento é o atrito, tá bom? A força de atrito. Isso. Que é representado por essa setinha aqui azul. Ok. Agora, se eu digo o contrário, digamos que eu estou exercendo uma força aqui, ó, esse F, é uma força que eu estou puxando o bloquinho, digamos, com uma corda. Para onde é que vai estar direcionada a força de atrito? Se agora meu bloco está subindo. Está subindo a rampa. Ele vai no mesmo sentido, ó, de Px, tá bom? A força de atrito, ela vai ser igual a Px. Tá bom? Beleza. E contrário aqui ao plano, ó, perpendicular ao plano, a gente tem a força normal. Beleza. A gente já conhece, então, o diagrama de forças, e a gente vai ver como é
cada equação para cada força que está sendo aplicada aí. Como eu falei para vocês, P, que é a força peso, ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Essa aqui é a força peso, não é? Beleza. E a decomposição dela, que é Px e Py, elas vão depender desse ângulo, tá bom? Eu tenho aqui, ó, Px vai ser igual a P, que é essa força peso aqui, ó, que está para baixo, ela é igual ao peso, vezes o seno do ângulo, vezes o seno desse ângulo aqui. Já Py, que é essa força aqui que está na vertical, nesse plano inclinado, tá bom? Ela vai ser igual a força peso vezes o cosseno do nosso ângulo. Beleza? Então, já conheço aqui a decomposição da força peso. Px é igual a P seno do ângulo. Esse ângulo, esse símbolozinho aqui, a gente chama de beta, tá bom? Esse zero com um tracinho dentro. É uma letra grega, a gente chama ela de θ. Então, Px é igual a P vezes seno de θ. E sempre para calcular esse seno, digamos que vem um número, digamos que é 30 graus. A inclinação aqui, o valor desse ângulo. Esse valor do seno, ele vai vir sempre tabelado em uma questão, ou então a gente vai utilizar a calculadora para determinar, para encontrar o valor desse seno do ângulo, tá bom? Vocês não precisam, não posso dizer, decorar o valor desse valor de seno ou de um cosseno. Já Py, ele é igual a P vezes cosseno de θ, beleza? Outra coisa, como eu estou vendo aqui no meu diagrama de forças, que Py e a força normal, elas são o quê? Elas são opostas. Se elas são opostas, logo, o valor de Py vai ser igual a o valor da força normal. Só o que vai mudar aí vai ser o sinal. Um terá um valor positivo e o outro negativo, tá bom? Porque, ó, sempre quando eu tiver forças opostas, elas serão iguais. E essa força aqui que está puxando o bloco, essa força F, ela é igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton aí que a gente viu nas aulas passadas, não foi? Beleza, posso seguir em frente? Alguma dúvida aqui? Vou passar. Bom, para isso, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho para a gente responder, tá bom? Só tomar água aqui, para não secar a garganta. Ó, bora lá. A questão diz o seguinte. Vamos supor que temos um bloco de massa 5 kg. É a massa desse bloco, viu? 5 kg. Sobre uma superfície plana. Suponhamos que o coeficiente de atrito, está dizendo que tem atrito entre o bloco e a superfície, não é? O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície plana seja igual a 0,2. Determine o valor da força de atrito para uma força que puxa o bloco com uma intensidade igual a 50 newtons. Vejamos aqui, ó, que a força aplicada, ela faz um ângulo, tá bom? Ela faz um ângulo, ó, que como mostra a figura, é de 30 graus. E ela pede para a gente encontrar o quê? Determinar a força de atrito. Sabendo que a força aplicada nesse F aqui, ó, nesse sentido, ó, diagonal, ela vale 50 newtons, tá bom? E ela deu as alternativas aqui para a gente encontrar o valor dessa força.
Primeira coisa que a gente tem que fazer aí é o quê? Quando a gente vê uma questão dessa. Para a gente não se confundir quando for respondendo, passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, Marcelo, é retirar os dados e fazer um diagrama de forças. Eu devo expressar todas as forças que estão atuando nesse bloco, tá bom? Eu sei que, como ele pede para determinar a força de atrito, então eu vou ter o atrito aí. E para que lado vai estar essa força de atrito? Quem é que pode dizer? Para onde ela vai estar direcionada? Contrária ao movimento, né? Se o bloco vai se movimentar para a direita, a força de atrito tem que estar para a esquerda, tá bom? Contrária a esse movimento. Esse é o sentido e a direção da força de atrito, tá bom? Nessa situação. Beleza. Eu vou ter também a força-peso para baixo, não é? E, contrária à força-peso, eu vou ter a força normal. Beleza. Eu tenho mais alguma força aqui para colocar ou não? E aí? Nathan, sim. Terei sim, Nathan. E quais serão essas forças? Está faltando força. Que forças são essas? Ó, como eu tenho uma força aqui que está fazendo um ângulo, não é? Ó, eu vou ter a decomposição. A força gravitacional a gente define como força-peso, tá bom, Nathan? Essa força aqui, ó. Não confunda, ó. Força-peso. Como eu tenho uma força F fazendo um ângulo aí, eu vou ter que decompor essa força, igual a gente tinha lá no plano inclinado. Se eu vou decompor ela, eu tenho que decompor ela em quê? No eixo X, que é na horizontal, ó, eu tenho Fx aqui, e terei também em Y, subindo na vertical, que é Fy. Beleza? Então, eu tenho aqui expresso todas as forças que estão sendo aplicadas sobre esse bloco. Isso aqui tudo eu chamo de quê? De diagrama de forças. E é sempre importante eu fazer um diagrama de forças quando for resolver uma questão dessa. Por quê? Porque eu saberei quais são todas as forças que estão atuando sobre aquela massa, sobre aquele corpo, tá bom? Beleza. Fiz aqui o diagrama de forças. A gente vai fazer o quê? A gente vai retirar os dados que a questão nos deu. Ó. Ele diz que a massa vale 5 kg. A força aplicada é de 50 newtons. Nicola entrando na aula. A força aplicada é de 50 newtons. O coeficiente de atrito, ó, é 0,2. E o ângulo, ele não deu na questão, mas trouxe na figura, tá bom? Prestem sempre atenção nisso. Às vezes, a questão não traz algum dado, alguma informação no enunciado. Ela vai trazer aonde? Na figura, beleza? Que é de 30 graus o valor desse ângulo. Beleza. Tenho aí todos os meus dados. Vou fazer o que aqui agora? Eu vou encontrar a força de atrito, né? Ó, que a questão me pediu. Determine o valor da força de atrito. E eu sei que a força de atrito, ela é igual ao quê? Ao μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Só que, para determinar essa força de atrito, ó, eu tenho o coeficiente, né? Só que não tenho a força normal. Como é que eu vou encontrar o valor dessa força normal? De um corpo que não se movimenta nem na vertical, ó. Ele só se movimenta o quê? Na horizontal. Como é que eu encontro essa força normal? A partir da força resultante na vertical, ó. Eu sei que na vertical eu tenho quantas forças? Eu tenho
três forças, que é a normal, tá bom? A normal, Fy, que é a força, que é essa força na direção Y, e eu tenho a força peso. Tenho três forças atuando aí na vertical. Então, essa força normal aqui, ó, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual a essas outras duas, ao somatório dessas duas. Como elas estão em sentidos opostos, uma delas terá valor negativo. Eu assumi aqui que Fy terá um valor negativo, tá bom? A força peso com sinal positivo e Y com valor negativo. Ok. Eu sei, então, que N, a força normal, é igual ao peso menos Fy. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Vocês estão entendendo até aqui? Sim? Samile? Lucas, sim. Samile, mais ou menos. Ana Júlia, sim. Ó, Samile. Eu vou encontrar, que a questão me pediu aqui, a força de atrito. Tá bom? Para determinar a força de atrito, eu preciso saber o valor do coeficiente de atrito que a questão me deu. Beleza, ela deu, maravilha. E da força normal. Essa é a equaçãozinha lá que a gente já vinha estudando. Força de atrito. Só que eu não sei o valor dessa força normal. Eu tenho que encontrar essa força normal. E como é que eu vou encontrar ela? Eu não posso encontrar ela por aquela equação lá que a gente estava respondendo antes, que normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Por que não posso? Porque esse corpo está em repouso no sentido vertical. Ele não se move na vertical. Só se move na horizontal, tá bom? Então, o que é que a gente deve fazer? Eu devo analisar quais são as forças que estão na vertical. Eu tenho a normal, que é quem eu quero encontrar, tenho Fy, que é a decomposição de F no eixo Y, e tenho a força peso, tá bom? Somente as forças que estão, na vertical. Beleza. Logo, eu tenho que encontrar a força normal. Essa força normal será igual à soma dessas duas. E como elas estão em sentidos opostos, uma delas adotará valor negativo, tá bom? No caso, eu adotei como Fy negativo. Ok, a gente chegou nessa equação. Normal é igual a peso menos Fy. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o que vai ser o peso e o que vai ser Fy separadamente para colocar nessa equação, tá bom? Eu sei que o peso, por definição, que a gente viu lá no início dessa aula, o peso é igual ao quê? A massa vezes a gravidade. E Fy, como eu mostrei naquele outro slide, ele é igual ao quê? A F vezes o seno do ângulo. Por que o seno? Sempre será o seno a força em que o ângulo não estiver tocando nele, digamos assim, tá bom? Como eu tenho aqui essa força, o ângulo está desse lado, né? Entre Fx e F. Fy será igual a F, que é essa força, vezes o seno desse ângulo aqui de 30 graus, tá bom? Se eu quisesse Fx, eu teria o quê? F vezes cosseno, porque sempre o cosseno é o ângulo que está tocando nele e na força que está aplicada. Beleza? Então, eu já tenho aqui N, substituí o peso por M vezes G, até coloquei aqui em outras cores, para a gente saber qual força corresponde a qual, tá bom? O peso é igual a M vezes G, e Fy é igual a F vezes seno do ângulo, seno θ. Beleza. Eu tenho a massa, não é? Que vale 5. A aceleração da gravidade, a questão não me deu, mas eu sei que ela é uma constante. Ela vale quanto?
Ela vale... Qual é o valor de G no campo gravitacional da Terra? Isso, vale 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei o valor de F, que é a força aplicada, né? Esse F aqui, ó, vale quanto? Ele vale... E aí? Qual é o valor desse Fzinho aqui? Bora, gente. Bora raciocinar. 50, isso mesmo, Gilson. Ana Júlia, vale 50. E tá nos meus dados que eu retirei aqui, tá na questão, ó, a força igual a 50, que é essa força. Vezes o seno do ângulo. Quanto é que vale esse ângulo? Qual o valor do ângulo? Esse ângulo vale 30 graus. Então, vou substituir esses valores na minha equação. Ó. A massa vale 5, a aceleração da gravidade 10, a força 50 e que eu já coloquei aqui direto, tá bom? E me perdoem aí que eu já coloquei direto, era para mim ter explicado a vocês, só que eu vou explicar aqui agora. O valor de seno de 30, vocês peguem o celular de vocês, ó, abram lá na calculadora, tá bom? Coloquem no modo calculadora científica, ó, beleza? Calculadora científica. Nessa calculadora científica, a gente tem aqui, ó, seno, que é o sin, S-I-N, beleza? Você clica nesse sin, que é o seno, e digita 30, tá bom? Que é 30 graus. O valor desse seno de 30 graus, como está na calculadora, vocês podem ver aí, ó, aqui pela câmera, no meu celular, que dá igual a 0,5. E foi isso que eu fiz aí, tá bom? Coloquei direto. Só que esse valor, nas questões, ele já dá tabelado. Digamos, o seno de 30 é igual a 0,5. Ou 1/2. Beleza? Entenderam isso aí, o que eu fiz? Sim ou não? Pedro, entendeu? Natan, tá bom? Só já calculei isso aí. Então, como a gente viu que o seno de 30 graus equivale a 0,5, eu já tenho todos os valores aí. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente resolve primeiro as multiplicações, não é? Aqui eu tenho 5 vezes 10, que vai resultar em que valor? 5 vezes 10? 50. Menos, coloco o sinal aqui, repito o sinal menos, vezes 50 vezes 0,5. Quanto é que vai dar isso aí, 50 vezes 0,5? 25, isso mesmo. 0,5 é a metade de 1. Então, vai ser a metade de 50. Então, eu terei, ó, 50 menos 25. Tá bom? Agora, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma subtração. E o resultado dessa subtração, 50 menos 25, dá quanto? Dá 25. Logo, encontrei o valor da minha força normal. A força normal vale 25 newtons. Beleza. Se a força normal vale 25 newtons, eu posso substituir ela onde? Na nossa equação da força de atrito, não é? Ó? Como eu sei que a normal agora vale 25 newtons, e o coeficiente de atrito vale 0,2, vou colocar esses valores, ó, na nossa equação. O coeficiente vale 0,2, que está aqui nos meus dados, que eu tirei do meu enunciado da questão. E a força normal vale 25, que foi o valor que a gente encontrou para ela.
Beleza. Agora eu me deparei o quê? Com uma multiplicação. Quanto é que vai dar o resultado dessa multiplicação? 0,2 vezes 25. Samir já respondeu aí bem rápido e deu 5. Realmente deu 5 newtons. Esse é o valor da força de atrito, tá bom? Que está entre o bloco e o solo, beleza? Gente, essa questão aí, eu sei que ela não foi tão simples, tá bom? Mas é o que vocês vão se deparar quando vocês terminarem o ensino médio e forem prestar vestibular. Por isso eu trago aqui, essa questão é até uma questão de um vestibular, tá bom? Caiu aí, anos passados. E eu vou estar sempre trazendo questões desse nível para vocês. Por quê? Não adianta trazer sempre uma questãozinha tão simples. Às vezes trarei simples, mas para chegar depois em questões desse nível. Por quê? Porque a gente está preparando vocês para a vida lá fora. Muitos vão querer fazer algum curso superior, prestar algum vestibular, seja para que for. Para isso, vocês terão que fazer o Enem ou outro vestibular de alguma faculdade particular e vocês irão se deparar com questões desse nível. Tá bom? Por isso é importante a gente estudar. Mas, professor, mas isso é difícil demais, eu não aprendo. Aprende sim. Com prática, com a gente revisando, fazendo depois, no outro dia. Depois de terminar a aula, eu procuro alguma questão na internet para responder, tá bom? Vai estar questões lá no Classroom desse tipo, para vocês também fazerem. Beleza? Então, nosso nível aqui é um nível forte mesmo. É para a gente estudar, aprender e se preparar para provas difíceis que virão após o ensino médio, tá bom? Podem acostumar com isso. Só que eu vou sempre tentando mostrar para vocês de uma maneira mais fácil, voltando, explicando para vocês de novo, para que vocês possam entender isso aí. Beleza? Ok? Então, bora lá. Outra questãozinha aí. Essa questão pede para a gente mostrar qual das figuras mostra o diagrama de força correto. Eu vou ler aqui a questão para vocês e vocês vão colocar no chat qual é a alternativa correta, tá bom? Ó, um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Coloquem aí todo mundo, viu? Todos os 17 alunos colocando aí no chat qual é a alternativa correta. Todo mundo indo de letra B, hein? Sara Emily também. Eu gostava de quando Sara Emily participava muito nas aulas. Agora ela bota só letra B. Ela respondia as perguntas que eu fazia. Até Bruninha, letra B. E o restante? Isabel, Giovanni. Toda aula minha tu tá com dor de cabeça agora, é? Não participa? É por isso? Isabela, letra B. Ana Beatriz, minha tutoranda, letra B. Ó, beleza, mas por que letra B? Por que é que vocês acham letra B? Quais são as forças que estão atuando aí nesse bloco? Aí, por que é que vocês acham que é a letra B? Ó,
Vamos colocar esse blocozinho. Colocar esse blocozinho aqui. Tá bom? A gente colocou o bloco e o plano. Nesse plano, ele tem um ângulo, tá bom? Um ângulo bem grandinho aí, bem graúdo. E vamos colocar todas as forças que estão atuando. Eu sei que perpendicular ao plano, né? Ó, perpendicular ao plano inclinado, eu vou ter que força. Que força é essa? Que está perpendicular ao plano. E aí, todo mundo colocou letra B ligeirinho, eu quero saber que força é essa agora. Luca, normal, Ana Júlia, normal. Bora, gente, o restante. Jéssica, normal. Beleza. Essa força é a força normal. Agora, a gente vai ter também uma força que aponta para o centro da Terra. Que força é essa que está apontando aqui para o centro do solo? A força peso, isso mesmo. A gente tem o pezinho aí, a força peso. A gente só tem essas duas forças atuando? Não, né? Se a gente tem a força peso e ela está inclinada, a gente vai ter a decomposição delas. Nesse sentido aqui, ó, horizontal com o plano. Horizontal com o plano. Que força é essa? E aí, e agora? Ó, horizontal ao plano. A decomposição é X, mas é X. Que X? X é uma força? X não é uma força. A gente viu nesse instante. Não é o atrito, porque ela diz, se ela está descendo, o movimento está para cá. Ó. A gente não tem um atrito no mesmo sentido do movimento. O atrito é oposto, isso mesmo. Então, que danada de força é essa, hein? Velocidade não é uma força. É a decomposição da força peso. É o PX. Tá bom? É o PX. Emily falou aí só X, mas X não é a força, é o PX. Beleza, se a gente tem PX na horizontal aqui com o plano, na vertical, tá bom? Beleza, só que antes da vertical eu coloquei, ó, como vocês falaram, contrário a esse movimento, a gente tem essa outra força, que é qual? É o atrito, a força de atrito, não é? Beleza, a gente já tem uma figura ali, ó, que representa nossa força no bloco. Só que a gente tem mais alguma força atuando aí ou não? Sim, sim. E é a força P também, ó, na vertical, que a gente chama de PY. Ok, só que não tem nenhuma alternativa que mostre todas. Só que a que melhor representa é qual? É a letra B mesmo, tá bom? A letra B representa melhor todas as forças que estão atuando sobre esse bloco. Só que na questãozinha eles esqueceram de colocar, ó, o PY, beleza? Mas a letra B é a correta. Por quê? Porque a que melhor expressa as forças que estão atuando aí. Tá bom? Letra B correta. Ok. Só mais uma questãozinha para a gente finalizar aqui nossa aula. Que diz o seguinte, ó. Um plano inclinado liso, sem atrito. Tá dizendo que não tem atrito nesse plano, não. Se não tem atrito, já é mais fácil para a gente responder. Representa um ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado.
Determine a aceleração adquirida por um corpo oposto ao deslizar a partir do topo desse plano. E aí? Ela pede para a gente determinar, ó, a aceleração em um bloco que tem uma inclinação de um plano de 30 graus. Eita, como é que eu vou saber isso se eu não sei como é que é esse plano? Não está desenhado, não tem a figura. E aí? Eu posso, ó, simplesmente fazer o quê? Desenhar esse plano. Ele disse que é um plano inclinado, né? Ó, coloquei aqui um plano inclinado e com uma massa aqui em cima, tá bom? Ó, com um corpo aqui em cima, que é esse blocozinho. Beleza. Ele falou que o valor do ângulo é 30 graus. Eu posso adicionar aqui os 30 graus. Já que eu desenhei aqui o meu bloquinho, o meu plano inclinado, com ângulo e tudo mais bem bonitinho, eu posso fazer isso. Quando a questão não me der a figura do plano, das forças que atuam, eu mesmo vou desenhar, tá bom? Como a gente já sabe como é, a gente mesmo desenha. Agora, o que é que a gente deve fazer aí? Ele pede a aceleração. Ele não está pedindo o valor de força, né? Então, eu devo expressar para onde é que está direcionada a aceleração. Devo fazer o diagrama para a aceleração aí. Para onde é que vocês acham que está direcionada essa direção? Essa aceleração, desculpem. Para onde está direcionada a aceleração, hein? No mesmo sentido da força PX, né? Isso mesmo, Natan, descendo o bloco. Se o bloco está descendo para cá, ó, a aceleração é no mesmo sentido. Então, eu terei, ó, e outra coisa, eu terei outra aceleração aí, que é a aceleração da gravidade. E ela é sempre direcionada no mesmo sentido da força peso, ó, para baixo. Beleza, como ela só pediu a aceleração, eu só preciso representar, fazer o diagrama dessas duas. Da aceleração em que está acontecendo o deslizamento, no caso aqui, ó, que é no mesmo sentido de Px, e a aceleração gravitacional, que é no mesmo sentido de P. Beleza, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu sei que a aceleração, como tem um ângulo aqui, essa aceleração vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o seno desse ângulo, tá bom? Vezes o seno de θ. Da mesma forma, quando a gente viu lá atrás, a gente viu que Fx, está representando quem aqui? Está representando Fx, tá bom? Que a gente viu lá naquela outra imagem. E G seria a força peso, que está para baixo, tá bom? Veja que é aquela mesma equação, só que aqui está a aceleração no lugar de Fx. Por quê? Porque ela está no mesmo sentido de Fx. E G, que está no mesmo sentido da força peso, tá bom? De P. Eu tenho aqui P e Px. Então, eu vou utilizar a mesma equação, substituindo essas grandezas, a aceleração e a aceleração da gravidade. Agora, o que é que eu devo fazer? Como a questão me deu o valor da aceleração da gravidade, deu também o valor do ângulo, eu vou substituir aí. Eu terei que a aceleração é igual a 10 vezes seno de 30. E eu lembro que a gente respondeu uma questão lá atrás que tinha um seno de 30. Eu até fiz na calculadora aqui no celular. E quanto é que vale o seno de 30? Que a gente fez? 0,5. Isso mesmo, estão prestando atenção mesmo, viu? 0,5. Logo, eu terei a aceleração igual a 10 vezes 0,5. 10 vezes 0,5 dá quanto? Dá 5. Isso mesmo. Igual a 5, e a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tá bom?
Gente, a gente vai terminando nossa aula por aqui, viu? Só que eu quero dizer uma coisa a vocês, ó, que lá no Instagram, tá bom? Eu vou postar daqui a pouco um mapa mental de todo esse conteúdo, tá bom? De plano inclinado e do próximo conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, na próxima semana, que serão polias. Esse mapa mental, ele é todo o conteúdo que a gente viu hoje em uma única folha. Ele é um resumo de todo o conteúdo em uma única folha. É bem fácil para quê? Para a gente, quando for revisar, quando for resolver alguma questão, eu olhar lá qual é a equação, ó, que tem aqui, ó, PX. PX é igual a P seno do ângulo. PY. P igual a PY igual a P cosseno do ângulo. Olha aqui como é que está o plano inclinado, ó, representando a direção de cada força, tá bom? A força de atrito, ó, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, ó, todo o conteúdo aí, ó, aqui que tá as coordenadas, tá bom? Em X, eu tenho PX. Em Y, na vertical, eu tenho PY. Então, esse mapa mental e esse outro da próxima aula já vai estar lá no Instagram meu, que vocês vão lá, não deixem de seguir, deixar o link, tá lá nos stories, nos destaques, tá bom? Lá na pastinha Mapas Mentais. Todo o conteúdo que eu estou dando para vocês e para as outras turmas, segundo e terceiro ano, eu estou salvando lá nos destaques, tá bom? Vocês vão lá, revisem, é muito bom. Sim, ó, o arroba tá aí, ó. Arroba Renato10NR. Beleza? É para botar o nome? Sim, coloque o nome aí de vocês. Para fazer a chamada. Então, vou parando aqui nossa gravação. Não saiam antes de colocar o nome. Valeu, bom final de semana e sextou!